Pessoal, agora nessa aula nós vamos conhecer uma outra adipocina importante e que tem aí uma relação direta com o quadro de obesidade e inflamação subclínica, com a função, principalmente, a função vascular e a função cardiovascular como um todo, de uma adipocina importante do ponto de vista de aumento ou de estabelecimento, de um aumento do risco cardiovascular e do risco de formação de trombos e de placas de ateroma. Portanto, uma adipocina com uma relação também importante aí para o aumento do quadro de aterogênese e trombogênese. Essa adipocina de quem nós estamos falando e que nós vamos conhecer nessa aula de agora é o PAI-1, inibidor do ativador do plasminogênio 1. Então, o inibidor do ativador do plasminogênio. Então nós vamos conhecer esse PAI-1 e aí na aula de agora o que a gente vai ver é exatamente isso. Primeiro, antes de nós conhecermos quem é diretamente esse ativador, o inibidor do ativador do plasminogênio, o PAI-1, nós vamos relembrar alguma coisa rapidamente aí, superficialmente, da via da fibrinólise. O processo de fibrinólise, de quebra da fibrina, que evita aí a formação, ou que regula o estado de formação de trombos e, portanto, de coagulação sanguínea. E depois nós vamos ver de que maneira o PAI-1, essa citocina, de que maneira ela interfere com esse processo de fibrinólise e, portanto, expõe mais o organismo, quer dizer, expõe o organismo a uma redução, a uma inibição da fibrinólise e, portanto, a um aumento da produção, da formação de trombos e, portanto, um aumento da formação de coágulos. E aumentando a partir daí o risco de uma trombose, o risco de um infarto, por exemplo, por conta dessa formação de trombos e de coágulos. Vamos lá? Então, olha lá, gente. Primeira coisa aí, esse esqueminha inicial aí no nosso slide está mostrando isso. O que vocês têm aí é essa via da fibrinólise. Então, como é que acontece no organismo em condições normais a formação da fibrina e a quebra dela para a manutenção de um estado de normalidade aí, do ponto de vista da formação de trombos e de coágulos. Então, nós temos endogenamente um esquema de produção de fatores, de substâncias que levam à quebra, que são responsáveis pela quebra da fibrina, justamente para evitar a formação de trombos, justamente para evitar um estado avançado de coagulação, de formação de coágulos ou de trombos. Que via é essa? Essa é a via da plasmina, a via do plasminogênio com a plasmina. Como é que isso acontece? Lembra, no endotélio vascular, as células endoteliais, elas produzem e elas próprias regulam o esquema geral, o estado geral da atividade fibrinolítica. Como é que elas fazem isso? Elas fazem isso produzindo e liberando substâncias que são chamadas de ativadores do plasminogênio. Quando eu tenho essa liberação dos ativadores do plasminogênio, essas substâncias transformam o plasminogênio em plasmina. E aí vocês estão vendo aí no slide, no esqueminha, a plasmina é quem faz a quebra da fibrina e, portanto, faz a fibrinólise e evita com que haja a formação dos trombos, dos coágulos. Então, em condições normais de funcionamento do sistema do plasminogênio e da plasmina, nós temos aí, então, um estado normal, homeostático de fibrinólise. Quem ativa esse plasminogênio? Quem são os ativadores? Essencialmente, pelo que vocês estão vendo aí no esqueminha, nós temos lá uma via extrínseca e uma intrínseca. Uma via extrínseca, essa sigla que está aí é o TPA e UPA, o PA é plasminogênio activator, ativador do plasminogênio. Nós temos o tipo tecidual e o tipo uroquinase. Esses dois, então, esses dois ativadores do plasminogênio vão lá e transformam o plasminogênio em plasmina. Células endoteliais produzem isso. Fora isso, a gente tem também uma via intrínseca, que é dada por esse fator 12 de coagulação. Aí esse fator 12 de coagulação também vai lá e ativa o plasminogênio, converte em plasmina, e a partir daí a plasmina vai lá e faz a quebra da fibrina. Pronto, processo de fibrinólise em ordem. Se eu tenho a expressão normal desses ativadores extrínsecos e intrínsecos,
eu tenho, portanto, um processo, uma atividade fibrinolítica normal, e eu não tenho a formação de trombos ou de coágulos. Agora, vamos ver de que maneira o PAI-1 interfere com essa via da fibrinólise, portanto, de que maneira ele interfere com a atividade fibrinolítica. Esse outro slide aí para vocês está mostrando isso. Então, o PAI-1, de novo, quem é ele? A sigla significa o que em português? Inibidor do ativador do plasminogênio. Esse é o PAI-1, inibidor 1 do ativador do plasminogênio. O que ele faz? Esse PAI-1 pode agir diretamente aonde? Nesses ativadores do plasminogênio. Então, o PAI-1 vai lá e faz a inibição do ativador. Seja ele o ativador intrínseco ou o ativador da via extrínseca, o PAI-1 vai lá e inibe o ativador do plasminogênio. Portanto, eu não tenho, ou na presença do PAI-1, eu tenho menor conversão de plasminogênio em plasmina. E com menor conversão eu tenho menos plasmina e, portanto, menos fibrinólise, menos quebra da fibrina e, consequentemente, maior formação de trombos e de coágulos, ou maior propensão à formação de trombos e de coágulos. Pronto, essa é a ação do PAI-1. Portanto, quanto mais eu tiver de PAI-1, quanto maior for a concentração, quanto maior for o nível de PAI-1 circulante, maior a inibição da formação de plasmina e, portanto, maior a propensão à fibrinogênese, ou a formação de trombos e de coágulos. E o que acontece no estado de obesidade, principalmente central, visceral? O PAI-1 é uma adipocina e que tem o seu aumento na circulação determinado pelo aumento da massa adiposa. Portanto, quanto maior for o quadro de adiposidade central visceral e quanto maior for o quadro de liberação das demais adipocinas pró-inflamatórias que nós conhecemos, isso aumenta também a liberação de PAI-1 do tecido adiposo. Então, na medida em que eu tenho o quadro inflamatório mais exacerbado, isso aumenta a liberação de PAI-1 pelo tecido adiposo e, consequentemente, expõe esse indivíduo a um maior nível de formação ali, ó, que vocês estão vendo. Então, um aumento da trombogênese e da aterogênese. É aí, então, que se estabelece o risco maior, por conta, não exclusivamente do PAI-1, mas por conta dele também, se estabelece um aumento do risco de formação de trombos e de ateromas, então, por conta do quadro de aterogênese e trombogênese, em função da inflamação subclínica ou inflamação crônica de baixo grau. Só um detalhe a mais aí para vocês, tem aí no slide de vocês, embaixo do aumento da aterogênese e da trombogênese, induzida, portanto, pelo PAI-1, com o aumento da concentração dele diante de um quadro de obesidade visceral, central, está escrito aí uma outra adipocina, a MCP1. Essa também é uma adipocina que contribui muito para o aumento do quadro de aterogênese, para o aumento da condição de aterogênese. Por quê? Essa é a proteína quimioatraente dos monócitos. Lembra que a atração dos monócitos, ou proteína quimioatraente ou quimiotáxica dos monócitos, ela é que faz a sinalização, é como se fosse o sinalizador lá na artéria, na parede da artéria, para que os monócitos venham e se agreguem àquele local, àquele foco da lesão. Lembra que toda a formação de placa de ateroma começa com uma lesão no endotélio vascular. Pronto. Essa proteína, essa adipocina, também tem aumento em função do aumento da massa gorda central visceral. Então, na medida em que eu aumento o quadro de obesidade central visceral, eu também tenho um aumento da liberação dessa proteína quimiotáxica dos monócitos, ou proteína quimioatraente dos monócitos, a MCP1. E isso também contribui sensivelmente para o aumento da formação das placas de ateroma. Portanto, a MCP1 e o PAI-1, que estão aumentados diante de uma obesidade central visceral, são altamente indutores de aterogênese e trombogênese e, portanto, contribuem decisivamente para o aumento do risco cardiovascular global de um paciente obeso numa condição de inflamação subclínica ou inflamação crônica de baixo grau. Tudo bem? De olho nisso também, para entender melhor o quadro amanhã de uma obesidade com inflamação subclínica.
Portanto, pessoal, o que nós vimos aí na aula foi justamente isso. Em primeiro lugar, a via da fibrinólise em condições normais e o papel do plasminogênio e da plasmina, né, na quebra da fibrina, e a interferência negativa do PAI-1 sobre essa conversão do plasminogênio em plasmina e, portanto, diminuindo a atividade fibrinolítica e aumentando a trombogênese e a aterogênese, juntamente também com o aumento da liberação pelo tecido adiposo da MCP1. Portanto, duas adipocinas que estão com concentrações aumentadas diante da obesidade e que contribuem sensivelmente para o aumento do risco cardiovascular. Nas próximas aulas agora vocês vão conhecer mais uma outra adipocina com funções diferentes dessas que nós vimos até agora e depois como é que nós podemos entender o quadro inflamatório geral a partir de um outro marcador inflamatório sistêmico importante também. Obrigado, pessoal.